Fala pessoal, tudo bem? Professor Clóvis. Vamos fazer um estudo aqui da Lei Complementar 266, Estatuto do Servidor Público de Joinville. Está no teu edital, no concurso da Guarda Municipal de Joinville. Serve também para quem vai fazer o concurso da Prefeitura de Joinville, mas o foco aqui é Guarda Municipal. Nós vamos aqui passar algumas dicas. Primeiro, você precisa aprender a estudar a Lei 266. É importante fazer a leitura dela? É importante. Mas tem mais itens, tem itens que tem mais chance de ser cobrado no teu concurso. Então eu fiz uma seleção aqui para ti com o que a gente acredita aí que vai vir na tua prova, tá? Uma prova com 35 questões, dessas aí pelo menos umas 2 ou 3 vão ser de Lei Complementar 266, ou seja, é importante, é uma relevância, tem que saber, tá? Então, Lei 266, tá? Eu selecionei aqui alguns itens, algumas porcentagens. Por que porcentagem, Clóvis? O segredo de estudar a lei complementar é separar a lei em camadas, tá? Como assim, Clóvis? Existe uma probabilidade aí maior de cair porcentagens, cair a palavra vedado, cair a palavra exclusivamente, a palavra obrigatoriamente. Clóvis, como que eu faço para encontrar esses artigos que contenham essas palavras? Você vai entrar lá no Google e vai digitar Lei Complementar 266 de Joinville. Vai aparecer o site das leis municipais. Eu tenho ele aqui, vou mostrar para vocês. Ou seja, aqui tem o site das leis municipais, aqui todos os arquivos e aqui aparece a Lei 266. Você vai vir aqui nessa lupa e você vai clicar, vai aparecer aqui pesquisar termos. E aqui você vai digitar, por exemplo, o símbolo de porcentagem. E vai colocar, são 23 resultados, ou seja, existem 23 artigos com o ponto, né, de porcentagem, com o símbolo de porcentagem. Isso é importante, você pega e seleciona, copia todos eles, separa numa folha, cola na parede do teu quarto, porque vai cair uma porcentagem na tua prova, tá? Vem aqui também e seleciona a palavra vedado, por exemplo. Vedado significa proibido. Vai aparecer ali vedado ou vedada, sabe? São 3 resultados, ou seja, esses tipos de artigos é importante. Obrigatoriamente, vem aqui e escreve obrigatoriamente, tá? Seleciona esses artigos. Isso é muito importante. Números, datas, ou seja, separa a tua lei complementar em camadas, tá? Eu já fiz uma pré-seleção para você, ou seja, nós vamos vir aqui, se você quiser aprofundar mais, depois você faz esses passos que eu acabei de descrever aqui para ti. E você vai ter tudo na mão, tá? Voltando aqui, o que é importante? Lá na lei complementar está escrito assim, que as pessoas portadoras de deficiência aprovados no concurso público para provimento de cargos será atribuído aí, tem que ter a atribuição compatível, né? Não é para todo cargo que vai ter cargos disponíveis para deficientes, né? Mas os que tiver tem que ter 5%, tá? Garantido 5% desses cargos. Então eles podem trocar esses 5 por 6, esses 5 por 10, esses 5 por 7, por 8, por 4. Fazer essa alteração nessa porcentagem. Então fica esperto, 5% é reservado e fica garantido para o pessoal que tem portador de deficiente, tá? Mas é só para as atribuições que sejam compatíveis, tá? Outra coisa importante, fica assegurado aos servidores do quadro permanente do Poder Executivo o provimento em pelo menos 20% dos cargos em comissão, tá? Então, do total lá dos cargos em comissão, 20%, pelo menos, pode ser mais, tá? Tem que ser para cargos de pessoas que estão no quadro permanente, tá? Isso é bem importante, eles podem trocar esse 20% por uma outra porcentagem aí, tá? A jornada de trabalho do quadro do pessoal do magistério. Não é porque você vai fazer o concurso da Guarda Municipal que não possa cair artigos relacionados ao pessoal do magistério, tá? Então você tem que saber tudo, tá? Da carga horária lá, o que eles têm que ter? 20% de hora atividade extra-classe, os quais deverão ser cumpridos na unidade escolar, tá? Então isso é importante, eles podem estar alterando esse 20%. Vamos lá. Temos também aqui, o servidor do quadro permanente poderá optar em não receber o vencimento do cargo em comissão, acaso seja assim provido, mantendo o seu vencimento original. Então isso aqui é só
um detalhe importante aí para a gente chamar atenção, não tem porcentagem nesse artigo, mas você tem que estar com ele muito fresco na tua cabeça, tá? O exercício da opção garantirá o recebimento de uma gratificação correspondente a 20% do vencimento base de sua remuneração originária. Quando você opta em não receber o vencimento do cargo em comissão, né, você vai poder ter lá, vai garantir 20% do teu vencimento base da tua remuneração originária, tá? Então, isso é importante. Que mais? Serviço noturno, nós temos aí o valor hora acrescido de 30%, tá? Computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos, tá? Então isso é importante, está escrito lá na lei complementar, cada hora é 52 minutos e 30 segundos e o valor acrescido da hora noturna é de 30%, tá? Outra coisa bem importante, o horário noturno é entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte. Eles podem trocar isso para 20 e 8, sabe? Trocar o período ali, grava aí na tua cabeça. É entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte. Não é 6, não é 7, não é 8 do dia seguinte. É 5 horas do dia seguinte, tá? Então isso aqui geralmente o pessoal erra bastante, tá? Tenha cuidado. Outra coisa, pode cair alguma coisa relacionada à diferença entre periculosidade e insalubridade, tá? Periculosidade, lembra, sempre vai ter risco de vida. A insalubridade vai afetar somente a saúde, tá? Então isso é importante, essa diferença. A Guarda Municipal de Joinville recebe 30% de periculosidade em cima do salário base, que é 3.250, chegando aí a quase 5 mil reais, tá? Fora o vale alimentação. Tem também os 20% de gratificação aí por ser servidor público. Então hoje um guarda municipal aí tem base, tem salário bruto aí acima de 5 mil, tá? Isso é bastante importante e relevante aí para você ter noção. Nós temos também aqui os percentuais dentro da periculosidade e insalubridade, tá? A periculosidade, ele vai assegurar o adicional de 30% sobre o salário, ou seja, tu tem lá um salário de 3.250, é 30% sobre os 3.250. Já a insalubridade é em cima do salário mínimo, né, que hoje está em torno de R$ 1.000, tá? Então tem que cuidar isso, porque a insalubridade não é em cima do teu salário base, e sim em cima do salário mínimo. O que é em cima do salário base é a periculosidade, tá? Isso é bem importante, tá? Outra coisa que pode vir na tua prova é o adicional aí, que são os triênios, 6%, né? A Guarda Municipal, a primeira turma é de 2015, então em 2018 eles já receberam aí o primeiro triênio de 6%. Então, além de tudo isso, ainda eles têm mais os 6%, tá? As novas turmas aí vão ter que esperar os primeiros 3 anos para poder estar ganhando o triênio, tá? Nós temos também um vale transporte na complementação que é 6%, né, do vencimento. Então grava os 6%, qualquer coisa que vier relacionada a vale transporte é 6%. Cuidado, tá? Isso é importante. Nós temos também na Lei Complementar 266 o quinquênio, tá? Que vai garantir para o servidor aí 3 meses de licença remunerada, a título de prêmio por assiduidade, tá? Então, a cada 5 anos você recebe aí 3 meses de licença remunerada, tá? É um prêmio de assiduidade, tem que cuidar, não é 2 meses, não é 4 meses, é 3 meses, tá? Porém, as faltas individuais injustificadas ao serviço retardarão o período aquisitivo da licença prêmio por assiduidade na proporção de 1 mês para cada falta. Se você faltou sem justificativa, lá na tua licença prêmio, ou seja, lá no teu quinquênio, se você faltou um dia, você vai ter que atrasar 1 mês para ganhar. Ou seja, faltou um dia, tu vai ter que trabalhar 5 anos e mais 1 mês para ganhar a tua licença prêmio. Isso é importante, tá? Caso você tenha uma penalidade disciplinar, cada penalidade disciplinar vai atrasar em 2 anos o teu quinquênio. Ou seja, se você tiver uma penalidade disciplinar, que a gente vai ver quais são, você vai ter que trabalhar, se você tiver uma falta, né, disciplinar, uma penalidade disciplinar, você vai ter que trabalhar 7 anos para ganhar aí até a tua licença prêmio. Tá? Essa licença ela pode ser dividida em 3 períodos, tá? Sempre ressalvado o interesse público. Então não é você faz a solicitação, se a prefeitura autorizar,
né, tem que ser de interesse público. Então pode ser 3 períodos, por exemplo, você pode pegar um mês agora, um mês depois, né, 3 períodos de um mês se quiser. Sempre a solicitação 45 dias antes, tá, de antecedência, isso é importante. Tá? Outra coisa importante que eu ressaltei aqui, o número de servidores que vai estar usufruindo aí da licença-prêmio não poderá ser superior a 1/5, ou seja, 20% da lotação do respectivo unidade administrativa. Ou seja, a Guarda Municipal tem lá 100 guardas, só pode 20%, no máximo, retirar essa licença-prêmio, certo? Ou seja, 1/5. Tá? Ou seja, nesse caso, com 100 guardas, seria 20 guardas municipais juntos podem tirar a licença-prêmio. Hoje nós temos aí 36, 37 guardas municipais em Joinville, tá? E agora com o próximo concurso vai aumentar esse número, certo? Outra coisa importante, será pago à família do servidor falecido o valor correspondente à licença-prêmio por sua idade a que fizer jus, se ainda não concedido. Se acontecer uma tragédia, a família tem direito aí a receber a licença-prêmio, tá? Então aqui fica as faltas individuais, a penalidade disciplinar pode ser cobrado na tua prova, tá? O servidor do quadro permanente, excetuado aqueles em estágio probatório, ou seja, o pessoal que não está em estágio probatório, aquele pessoal que já foi efetivado, se o cônjuge for servidor federal, estadual ou municipal e tiver sido mandado servir em outro ponto do território nacional ou no estrangeiro, será concedida uma licença, bem importante, sem remuneração, pelo prazo de até 4 anos consecutivos. Aconteceu lá da esposa ou do marido ser militar, por exemplo, e receber aí uma missão em outro estado ou até em outro país. O servidor que já está efetivado, ele vai poder pegar uma licença de até 4 anos consecutivos, tá? Desde que é atendido o interesse público, desde que é atendido o interesse público, tá? Então isso é importante. Outra coisa importante em relação aqui à saúde, ó, será concedido licença para tratamento de saúde ao servidor do quadro permanente incapacitado ao trabalho, respeitando 2 critérios aí. O afastamento pelo prazo inferior ou igual a 15 dias, ou seja, 14, 13, 15 também, 15 dias, dar-se-á mediante avaliação do médico do trabalho vinculado à área de medicina e segurança do trabalho, a quem incumbirá emitir o correspondente atestado, tá? Isso é importante, ou seja, avaliação do médico do trabalho somente. Se for superior a 16 dias, terá que ser um médico perito vinculado à área, ou seja, tem que ser especializado naquela área, tá? Tem que ser oftalmologista, tem que ser especializado na área, tá? Então, superior a 16 dias tem que ser médico perito. 15 dias ou menos pode ser somente um médico do trabalho lá da prefeitura, tá? Eles vão estar dando os atestados aí correspondentes. Então aqui a dica, ó, mais do que 16 dias tem que ser perito. Inferior ou igual a 15, médico do trabalho vinculado à área de segurança da medicina e segurança do trabalho da prefeitura, tá? As licenças, tá? Será concedida a licença servidora gestante por 180 dias consecutivos, sem prejuízo do vencimento, ou seja, vai estar recebendo o salário. 180 dias, tá? É bem importante. O direito à licença poderá ser exercido entre o 28º dia antes do parto, tá? E o parto, ou seja, e a ocorrência deste, mediante a apresentação do atestado médico. Em caso do parto antecipado, a servidora terá direito a 180 dias, né, previstos no artigo, tá? Então é a partir aí do nascimento, em caso do parto antecipado. Bem importante também cuidar. O que eu quero chamar a atenção aqui são as datas, tá? As datas são muito importantes para você ficar atento. Outra coisa bem importante, o servidor poderá ausentar-se do serviço na data ou a partir do evento, sem prejuízo. Tem alguns casos que o servidor público ali, conforme a lei 266, o servidor pode estar se ausentando. Quais são essas? Para fazer doação de sangue, só que a cada período de 6 meses. Não é a cada 3 meses você vai lá pegar uma licença lá para doar sangue. Não, são 2 por ano, ou seja, a cada 6 meses, tá?
Um dia para se alistar como eleitor, tá? 2 dias por falecimento do sogro, da sogra, tá? São 20 dias consecutivos. A licença de paternidade, isso é bem importante, mas a paternidade que é bem importante ressaltar, que é nascimento do filho ou adoção de filho. Então isso aqui geralmente cai nas provas, o pessoal erra, porque o pessoal fica focado, só nascimento, negativo. Adoção de filho também vale 20 dias consecutivos, tá? 8 dias consecutivos em razão de casamento, casou, tá? Tem 8 dias consecutivos aí de licença, tá? Ou falecimento do cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente de até segundo grau. A gente já vai falar quais são esses ascendentes ou descendentes de até segundo grau. Tá? Enteado, menor sobre guarda ou tutela, madrasta ou padrasto ou irmãos. Tá? Isso é bem importante. Aqui eu gostaria de ressaltar essa parte da adoção de filhos. Vai cair na tua prova, presta bastante atenção. Tá? Então aqui, primeiro grau é pai, segundo grau avô, terceiro grau é bisavô, tá? Nós temos aqui também os descendentes, filho primeiro grau e neto segundo grau, tá? Então tem que cuidar, porque a lei fala segundo grau, então vai até avô, vai até irmão, tá? Vai até neto, então isso aqui é importante, tá? Quais são os deveres aí do servidor? Tem coisas óbvias aí que se cair na prova você vai acertar com certeza. Tá? Então aqui eu separei alguns que podem estar confundindo o aluno. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Se aparecer isso para ti, você vai acertar, porque isso é óbvio, né? Isso aí é obrigação, são deveres do servidor. Observar as normas legais e regulamentares. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegal. Então isso aqui é importante, tá? Atender com urbanidade, presteza e de maneira isonômica e imparcial. Isso aqui o pessoal vai errar se cair na prova. Você não que está assistindo. Atender com urbanidade. Está escrito na lei complementar. Eles vão trocar esse termo. Atender com urbanidade é o correto. Qualquer coisa que vier diferente disso está errado. Atender com urbanidade. Presta bastante atenção que isso aqui é uma aposta do Gauss aí para cair na prova. Então tem outros aqui deveres importantes, tá? Guardar com sigilo sobre assuntos de repartição, tudo mais, tá? O que é proibido, tá? O que é proibido? Opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. O que é proibido se cair na prova? Também você vai conseguir identificar aí com facilidade, ou seja, apresentar seu serviço sob o efeito de droga. Claro que é proibido, tá? Então isso aqui você não precisa esquentar muito a cabeça, porque se cair você vai conseguir identificar de maneira fácil, tá? Então aqui eu listei alguns, você depois dá uma olhada no material, tá? É importante dar uma lida, tá? Ou seja, requerer ou utilizar indevidamente o vale-transporte. Claro que é proibido, tá? Então isso aí. Praticar usura em qualquer de suas formas, também proibido. O que são penalidades disciplinares aí que pode estar caindo na tua prova? Tá? Uma advertência é uma penalidade disciplinar, tu pode receber uma suspensão, né? Você pode receber uma demissão, uma destituição do cargo em comissão, uma multa alternativa à penalidade de suspensão, tá? A suspensão, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de 50% por dia do vencimento da remuneração, sendo obrigatório, nesse caso, a permanência do servidor em serviço, tá? Então isso aqui é importante, dá uma lida aí, a gente acredita que tantos detalhes assim não vão ser cobrados, tá? Tem algumas disposições gerais importantes. O Dia do Servidor Público poderá ser comemorado será comemorado em 28 de outubro. Não é dia 1º de maio, não tem nada com o Dia do Trabalhador. Nós temos aí dia 28 de outubro, o Dia do Servidor Público. É garantido ao servidor público o direito à livre associação. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei federal. Fica instituída a data base no dia 1º de maio de cada ano, o fim da revisão geral dos vencimentos. Ou seja, 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, é para fim de revisão geral do vencimento.
mas o dia do servidor público lá é 28 de outubro, tá? Então, são aqui algumas dicas rápidas que eu estou passando para vocês, são algumas apostas do Gauss, prestem atenção nesses artigos que a gente separou, tá? Força e honra, vai dar certo, até mais.